Todos bem-vindos à Casa de Deus, mais uma vez, e aqui na fé, no nome de Jesus, nosso estudo começa a partir da parte de trás da lição, chamado Armas do Valente. Vamos ver então essas armas do valente. Começa assim, leia Lucas capítulo 11, versículo do 21 até o 26. Satanás age como o valente, que guarda armado tudo quanto tem. Muitos têm sido aprisionados pelas mágoas, rancor, orgulho, falta de perdão, pecado, miséria, idolatria, vícios, pecados sexuais, avareza. Satanás aprisiona aos que caem na tentação e cometem tais pecados. O diabo e seus demônios não querem sair da vida de ninguém. Eles fazem de tudo para enganar suas presas, a fim de que permaneçam cativas até morrerem, lançando na mente pensamentos de desconfiança, discórdia, rancor, desentendimento, tentações, desejos pecaminosos. Mas quando a pessoa cativa ouve a palavra de Deus e decide se libertar do pecado, arrependendo-se e consertando com Deus, então Jesus Cristo, o mais valente que Satanás, tira toda a prisão que o diabo está prendendo a pessoa e a liberta. Vamos dar uma paradinha aqui? Bom, no texto de Lucas 11, do verso 21 ao 26, sugiro você que leia depois, o Senhor Jesus fala desse valente, referindo-se a Satanás, como aquele que lutou, conseguiu romper barreiras que essa pessoa tinha, talvez pela educação que recebeu. Ela diz, não, isso não posso fazer tal coisa. Talvez até mesmo por princípios e valores que essa pessoa tinha, não, eu não vou me enveredar por esse caminho. Mas o demônio veio quebrando isso, aos poucos, foi um valente. Lutou, até entrar na mente dessa pessoa, com sugestões, com pensamentos, com sentimentos, com pecados, e foi entrando, e a pessoa foi dando lugar. A realidade é que o diabo não pode entrar na vida de ninguém que não dê lugar a ele para entrar. Se ele entrou, é porque a pessoa abriu a porta. Ele não bate na porta, ele entra, ele avança, ele sugestiona, a pessoa aceita um pensamento, aceita um pecado, aceita um ódio, aceita uma tristeza, vai aceitando as sugestões do inimigo, até que ele entra. E quando ele entra, ele aprisiona a pessoa naquela prática. Aí está a pessoa lá, cheia de ódio no coração, tem rancor, um desentendimento fez com que ela se afastasse de alguém, fica magoada com não sei com quem, não quer mais saber, chateada, e o demônio entrou ali. Tentações que vêm, desejos pecaminosos, enfim, práticas erradas, que faz com que a pessoa se torne prisioneira daquilo. Quando a palavra de Deus ela encontra espaço para atuar no coração, a Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é como uma água que limpa. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela nos purifica. Paulo diz, estais limpos pela palavra que tendes ouvido. Então, quando a gente recebe a palavra de Deus, a palavra limpa a gente. Ela vai nos purificando, vai tirando toda a sujeira que há em nós. É a hora que o Espírito Santo, através da mensagem pregada, fala ao coração e a gente diz, eu não posso ficar com isso dentro de mim. E você decide perdoar. Você limpa aquele coração de mágoas. A pessoa está na prática do pecado e o Espírito Santo a convence. E ela diz, eu não vou fazer mais isso. Jesus, eu quero me libertar. Aquela decisão do coração dessa pessoa faz com que o diabo perca a condição de aprisioná-la àquela prática. É uma decisão sua. A pessoa pode estar presa com o que for. Você decidiu, você tomou uma decisão no seu coração, porque você ouviu a palavra de Deus e você crê no que ela fala. Quando Deus fala ao seu coração, Ele te dá as condições de você atender o que Deus está lhe falando. Então a pessoa pode estar mergulhada na prática da prostituição. Ela pode estar aprisionada por um vício qualquer. Quando ela ouve a palavra, ela toma aquela decisão. Jesus, eu me liberto agora.
certamente o diabo não quer perder a pessoa. Então, às vezes, ele usa alguém que ela decidiu perdoar para querer feri-lo, para ela ficar com raiva e voltar ao estágio anterior, antes daquela decisão que ela tinha dito que ela ia tomar de perdoar essa pessoa. Aí aquela pessoa toma uma atitude que a pessoa se chateia, essa pessoa não tem jeito, e abre de novo para aquele sentimento continuar lá dentro do coração. Às vezes é o pecado, a mesma coisa. A pessoa diz, eu não vou mais, agora Jesus, eu me arrependo. É só uma questão dela ficar firme na decisão dela. O diabo não pega ninguém pela mão e leva a pessoa a praticar alguma coisa. O máximo que ele faz é tentar. E nós já aprendemos aqui que a tentação não é maior do que a nossa capacidade de suportar. E além disso, Deus ainda dá o escape, a saída daquela situação. Então é só a pessoa permanecer firme. Quando ela permanece firme, Jesus, está escrito, eu creio, o Senhor falou comigo assim, eu não abro mão disso, a tua palavra é a verdade, e você fica firme naquela palavra, o inimigo não consegue mais nada contigo. Mas se a pessoa retrocede, ela começou bem, mas retrocedeu, ela volta à estaca zero. O inimigo continua aprisionando essa vida e, lamentavelmente, enquanto ela não tomar uma posição, aquela prisão permanece. Continuando a nossa lição. Quem é liberto se assemelha a uma casa limpa e adornada. No entanto, sem Jesus dentro do coração, Jesus é aqui a palavra de Deus, torna-se uma casa o quê? Vazia. Uma casa que pode ser invadida, né? Cristo adverte que o espírito imundo, ao ser expulso, procura repouso e, não encontrando, tenta voltar à vida de onde foi expulso. Então ele saiu, foi expulso de uma pessoa e ele tenta encontrar um lugar. Você sabe que o espírito não tem corpo, né? Os demônios são espíritos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos. O demônio, que esse espírito decaído aí, é um espírito, não tem um corpo. Então ele, para agir nesse mundo, ele precisa de um corpo. Para poder atuar nessa terra, ele precisa de um corpo físico para isso. Então ele vai tentar entrar na vida de alguém. Saiu, foi expulso, ele tenta encontrar um lugar para habitar. Se ele não encontrar, existem outros que estão do mesmo jeito, na mesma situação, que foram expulsos, estão por aí tentando procurar alguém que ele consiga dominar, e ele não encontrando um lugar por aí, ele diz, eu vou voltar para a casa de onde eu saí. Eu vou voltar para lá. Se aquela casa estiver sem a palavra de Deus, a hora que ele for querer voltar, ele vai ter toda a facilidade de entrar. Por isso a necessidade da firmeza em Deus, por isso a necessidade de permanecer firme com Cristo. Não adianta só a pessoa ser liberta de um espírito mau, é liberta de uma prática pecaminosa, mas não se firmar em Cristo. Não continuar vindo à igreja, não continuar buscando a Deus, não continuar lendo as Escrituras, não continuar na sua caminhada de fé. Se a pessoa não fizer isso, os demônios vão voltar. A pessoa se afasta, daqui a pouco ela está toda possessa de demônios. Eu me lembro quando, graças a Deus que atualmente já não tenho visto mais isso, mas eu me lembro logo quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro que existiam algumas pessoas que aquele período de carnaval, sumiram da igreja. Eram pessoas que estavam num processo de libertação, o demônio foi expulso, já não estava nem manifestando mais. Mas passou aquele período, no período do carnaval, as pessoas sumiram. E passado um tempo, elas voltaram tudo cheio de demônio de novo. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Aí depois a gente fica sabendo, a pessoa foi pular carnaval, foi envolver-se com essas coisas, e o demônio voltou. Aí quando retornaram para a igreja, estavam cheios de demônio de novo. A pessoa abre a porta, o demônio entra.
O demônio não quer perder as pessoas que eram escravas dele. O demônio não quer de jeito algum sair daquela pessoa que vivia comendo na mão dele, que fazia a vontade dele, que servia a ele, que fazia as oferendas que ele queria, que fazia maldade para os outros, que estava cheio de ódio, cheio de ressentimento, que prejudicava várias pessoas. É claro que ele quer continuar oprimindo aquela vida e, através dela, oprimir outras. Então é preciso ficar firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Então, se você conheceu Jesus, você provou de Jesus, você nasceu de novo, fique firme. Não tem mais volta. Por isso que eu digo que o caminho com Jesus é um caminho sem volta. Eu fui para Jesus para nunca mais deixá-lo. Abracei a fé em Cristo para ir até o final da minha vida. Não tem retorno. Porque quem retorna, os demônios vão voltar. Você já pensou que é uma pessoa ter 7 vezes uma situação pior do que ela tinha antes? Pensa comigo. Porque quando esse demônio anda por lugares áridos, não encontra lugar para habitar, ele encontra outros que estão na mesma situação que ele, e diz, olha, eu estou voltando para a casa de onde eu saí, se vocês quiserem vir comigo. Aí vai aquele que saiu e mais os outros 7. O que acontece? Eles voltam. O estado dessa pessoa que já era ruim antes do demônio sair, vai piorar 7 vezes mais. Então imagina, a vida que eu tinha sem Jesus, 7 vezes pior do que era, misericórdia, eu não quero nem pensar num negócio desse. Então não tem volta, eu não quero saber disso nunca mais. Acabou. A minha vida agora é com Jesus, só Jesus e fim de papo. Não tem retorno. Agora tem gente que é tola. E não acorda para isso. E vai voltando para o caminho para comer do chiqueiro do diabo. Jesus diz que melhor seria não conhecer o Evangelho do que conhecendo, desviar-se dele. Porque cumpre-se na vida dessa pessoa o provérbio que diz, o cão voltou ao seu vômito. Então o cachorro bota aquela coisa para fora, ele vai lá e come tudo de novo. Come o próprio vômito. Então aquilo que ela vomitou, ela está comendo de novo. Isso é o ato da pessoa que se desvia do Evangelho. Ah, pastor, é muito nojento isso. É nojento mesmo. É nojento mesmo. É horrível. E é isso que faz a pessoa que se desvia do Evangelho. Come o seu próprio vômito. A porca que voltou dispôs de lama. Então não dê lugar ao diabo. E se deu, amigo, amiga, se arrependa. Sai fora disso. Como? Dizendo para Jesus, Jesus, me liberte. Eu me arrependo dos meus pecados. Confesse, abandone, se acerte com Deus e você vai ver que Deus vai te fazer uma nova pessoa. Continuando. Se o coração da pessoa estiver vazio da presença de Jesus, ou seja, da palavra de Deus, o demônio volta com 7 espíritos piores do que ele. Assim, o último estado daquela alma fica pior do que o primeiro. Para que isso não aconteça, é necessário aceitar a Cristo como Salvador e se tornar um discípulo dele, pois só assim o ensinamento de Jesus permanecerá no coração. Lembre-se de que Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Então, quando o espírito imundo tentar voltar, não conseguirá entrar mais naquela vida, pois Jesus, a palavra de Deus, já estará morando nela. Você sabe que lá em João 14, 21 e 23, nós vimos recente esse texto, lá diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda. Nós precisamos ter a palavra e guardá-la. O que é isso? Eu tenho a palavra de Deus no coração e quando sou tentado, eu exercito aquela palavra. Então, eu estou guardando aquela palavra. Ah, pastor, mas surgiu uma situação na minha vida. Lembre-se da palavra. Se você a tem, guarde-a. Coloque-a em prática. Aí aquele que tem e os guarda, Jesus falou, este é o que
me ama. Esse é que realmente ama a Deus. E essa pessoa que ama a Deus será amada por meu Pai, disse Jesus, eu também o amarei. Viremos para ele e nele faremos morada. Aí o Senhor vai habitar em você. Se Deus habita em você, onde há luz, não há trevas. Não há trevas. Onde há luz não pode haver trevas. Na verdade, quando você está cheio de Deus, se você olhar nos olhos, olhar fixamente nos olhos de alguém que está endemoniado, na hora a pessoa vira o rosto, ela não consegue olhar. O demônio que está na vida dela não permite. E se você olhar menos, o demônio manifesta. Porque Deus em você incomoda o demônio. Às vezes o diabo até coloca no coração de alguém, eu tenho raiva, já ouvi várias vezes isso. Eu não gosto, eu tenho ódio do missionário. Tenho ódio do missionário Soares. Tenho raiva dele e tal. Você vai ver, é o demônio que está na pessoa que não quer que essa pessoa assista o missionário, porque Deus quer usar o missionário para libertar essa pessoa. Já vi várias vezes isso acontecendo. A pessoa diz que não gosta de mim, tem uma raiva de mim, eu nunca fiz nada para ela, nem conheço a pessoa. Por que tem esse ódio todo? É o demônio que está nela, que sabe que Deus vai me usar para ajudá-la, e ele não quer. Então ele cria esse sentimento, para afastar ao máximo a pessoa, porque senão essa pessoa vai ser liberta, e ele não quer. É a luta que o demônio está travando para continuar aprisionando essa pessoa. Obediência leva à vitória. Vamos ver isso. Toda vez que obedecemos ao que Jesus nos orienta, teremos vitória sobre o mal. Foi isso que fez Jesus ser vencedor. Obedecer à ordem do Pai, desfazendo as obras de quem? De Satanás. Vamos ver esse caso? João capítulo 14, leio com você o versículo 30 e 31. O Senhor Jesus explica assim, Evangelho de João 14, versículo 30 diz, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Que declaração de Jesus. Satanás não tinha nada dele em Jesus. Que essa também seja a nossa realidade. Que o diabo não tenha nada dele em nós. Não deixe o diabo ter nada dele em você. Verso 31, olha a declaração de Jesus. Mas é para que o mundo saiba que eu amo a quem? O Pai. Como é que eu amo o Pai? Ele vai explicar. E que faço como o Pai me mandou. É assim. Então quem ama realmente o Pai, guarda a sua palavra, como Jesus guardou e obedeceu. Então Jesus venceu o diabo, venceu o inferno, venceu esse mundo. Tudo isso ele venceu porque ele obedeceu ao Pai. Você quer vencer? Obedeça ao Pai. Obedeça a Deus. A hora que você guarda o mandamento, você obedece, você vence o diabo. Você vence a tentação, você vence a adversidade, você vence tudo. Quando você guarda o mandamento de Deus no coração. Vem comigo ao outro texto, 1 de João, capítulo 3, lá no finalzinho já da Bíblia, né? A epístola de João. Descreve aqui para nós, 1 de João, o capítulo é o 3, verso de número 8. Ele diz, quem pratica o pecado é do diabo. Entenda, vamos explicar um pouquinho isso. Não é que eles pertencem ao diabo, não, ele não pertence ao diabo. Porque o Senhor comprou pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações para Deus. Essa pessoa não pertence ao demônio, ela pertence a Deus. Mas ela está servindo ao diabo, com a sua prática pecaminosa. Com a vida errada que ela está levando, ela está servindo ao diabo.
Então, quem pratica o pecado é do diabo, nesse sentido. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Você percebe que as obras do diabo têm a ver com a desobediência? Ele nunca se firmou na verdade, nunca obedeceu a Deus, ele vive pecando. Ele vive desobedecendo a Deus. E o que Jesus veio fazer? Desfazer isso. Porque na desobediência a Deus, as pessoas se enrolam, ficam presas a Satanás. Quanto mais a pessoa desobedece a Deus, mais presa ao diabo ela está. Deus diz não faça, ele faz. Não age assim, ele age. Não minta, ele mente. Não rouba, ele rouba. Não adultera, ele adultera. Não se prostitui, ele se prostitui. Ele diz, faça isso, a pessoa faz o oposto. E essas desobediências todas delas só vão enrolando a pessoa e aprisionando cada vez mais essa pessoa ao domínio do inimigo. O que veio fazer Jesus? O oposto. Jesus vem ao mundo, nasce aqui nessa terra como um homem, sem pecado, e aqui como um homem, ele faz o quê? Ele obedece a Deus. Em tudo ele foi tentado, porém jamais pecou. E ele em tudo que foi tentado, ele sempre obedeceu a palavra, a Deus, ao que o Pai falou com ele. Ele sempre foi submisso, completamente submisso ao Pai. E essa atitude de Jesus veio desfazendo tudo que o diabo fez. Mostrando para o homem, olha, o diabo diz, construiu uma situação que diz, você não consegue largar, você não consegue vencer isso. Jesus mostrou, é possível vencer, eu venci. É possível vencer o mundo. Eu venci o mundo. Não foi o que ele disse? No mundo tereis aflições, não vos preocupeis, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo para mim e para você, nessa terra você vai sofrer aflições como eu sofri. Você vai ser tentado como eu fui. Você vai passar por situações adversas como eu passei. Você vai enfrentar lutas, sim, vai enfrentar. Mas olha, eu venci. Eu mostrei para vocês que se vocês obedecerem ao Pai, vocês também vão? Vocês também vão? Vocês também vão vencer. Eu venci. Eu estou mostrando para vocês que é possível. É possível, vocês podem vencer, porque eu venci. Não vos preocupeis, porque eu venci o mundo. É isso que Jesus está dizendo. Eu venci as tentações, eu venci o pecado, eu venci as adversidades, eu venci a morte. Vocês vão vencer. Obedecendo ao Pai. Vocês vão pelo mesmo caminho que Jesus abriu. É como se fosse uma floresta, mata fechada, e Jesus disse, eu abri o caminho para vocês. É só vocês seguirem esse caminho que eu trilhei. Esse caminho de obediência ao Pai, que me fez vitorioso, fará de vocês também pessoas vitoriosas nas suas batalhas. Vocês vão chegar ao final com vitória como eu cheguei. Então é a obediência a Deus o caminho da vitória. A obediência a Deus é esse caminho da vitória. Continuando aqui na nossa lição agora. A obediência a Deus, por meio de sua morte na cruz, o levou a vencer Satanás e seu reino e ter autoridade no céu. Tudo isso que Jesus venceu pela obediência. Aí ele diz mais, autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Leia Filipenses 2. Vamos lá para o Filipenses 2. Filipenses 2 vai descrever toda a obra que Jesus Cristo fez por nós, e a gente observa aqui esta obediência, essa fidelidade completa dele ao Pai, né? Filipenses 2,
começando aqui no versículo de número 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser o quê? Igual a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui e prestar atenção no seguinte. Jesus é Deus, mas ele deixou a glória dele no céu. Humilhou-se à forma humana. Ele, apesar de ser Deus, ele não estava apegado à condição de ser Deus. Ele abre mão de tudo isso para quê? Para obedecer ao Pai. Essa coisa da gente abrir mão de alguma coisa para a obediência ao Pai, essa atitude é que faz a grande diferença. Quando você está jejuando, você está abrindo mão de uma coisa essencial para a sua vida, que é o alimento, por um período de tempo, para se submeter, para se oferecer a Deus. Quando você se vê numa situação de uma tentação, o seu corpo quer, o teu corpo pede, há uma vontade sua, quem sabe, entre aspas, até uma necessidade física. Mas você abre mão daquilo, dizendo, não, eu vou obedecer a Deus. A palavra de Deus diz isso. Você está mostrando, com a sua atitude, que mais importante para você é Deus do que qualquer outra coisa. Você está dando a Ele o primeiro lugar na sua vida. Não é a sua vontade, não são os seus sentimentos, não são os seus desejos, não são as suas necessidades que governam a mais a sua vida. Antes era diferente. A Bíblia diz que nós andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, reservados para o dia da ira do Senhor. Porque servíamos ao maligno. Mas quando nós nos convertemos a Jesus, nos rendemos a Ele, agora para nós, mais importante é essa obediência a Deus. Quando a gente chega a essa posição, o inimigo não nos vence, pessoal. Ele não nos vence. Você está submetendo a sua carne à obediência a Deus. Você está levando a sua carne à sujeição à palavra. Você agora colocou o Senhor como o Senhor da sua vida de fato. Não só de boca, mas de verdade. Ele é Senhor da sua vida mesmo. É aquilo que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando alguém é viciado, o que o vício diz para essa pessoa? Eu mando em você. Você é meu escravo. Você fuma quando eu quero, você bebe quando eu quero. Quando a pessoa vive na prostituição, o teu corpo é meu. Eu faço do teu corpo o que eu quero. Uma pessoa só para você não é suficiente, tem que ser duas, tem que ser três, tem que ser quatro. Você tem que ter casos extraconjugais, você tem que ter relacionamento com pessoas. É o demônio. O demônio que está escravizando aquela pessoa, dominando aquela pessoa, levando essa pessoa à sujeição. Entende? Isso tem feito com que as pessoas se tornem escravas do inimigo. Quando um vício, um pecado, uma outra coisa qualquer, né? Não vou ficar dando nome que é até nojento, não vale a pena. Mas essa coisa toda domina a pessoa, ela está dizendo que ela é senhor dessa pessoa. Ela diz, eu não vou fazer, e faz. Por quê? Porque é senhor dessa pessoa. Não é Jesus ainda o senhor dela. O pecado reina sobre ela. Domina essa pessoa. Quando, na verdade, o pecado não é mais para dominar o homem.
Porque quando nós temos Cristo como Senhor de nossas vidas, a Escritura diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então o pecado perdeu o domínio sobre você. Se o pecado ainda te domina, ainda te escraviza, porque você ainda não tem Jesus como Senhor. Você pode estar no processo, querendo Jesus, mas ainda não tem. E trate de se acertar. E o quanto antes, de se submeter a Cristo, para que Cristo seja o Senhor da sua vida. É a hora que você vence o pecado, você vence aquela tentativa do diabo de continuar te escravizando. Como desde o início do nosso nascimento, o demônio fez isso. O pecado nos dominou. Mas quando a gente crê em Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Então, voltando ao nosso versículo aqui, Filipenses 2, versículo 6, diz então, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Ele não estava apegado a isso. Se era preciso abrir mão para obedecer ao Pai, ele se colocou: eu abro mão e vou obedecer ao Pai. Versículo de número 7. Mas aniquilou-se a quem? Aniquilou-se a si mesmo. Presta atenção nisso. Aniquilou-se a si mesmo. A gente tem que aniquilar a nós mesmos. Nós temos que reduzir a nossa carne à servidão, à obediência, à sujeição, à submissão à palavra. Ele abriu mão de tudo que ele... Você acha que Jesus queria morrer? O que você acha? Você acha que ele queria passar por dor? Ele queria isso tudo? Claro que não, pessoal, não queria nada disso. Tanto que ele disse: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas para obedecer ao Pai, ele se submeteu a tudo. Ele aniquilou a si mesmo. Sabe, irmão, você acha que a gente não tem vontades? Não temos desejos? Não temos coisas que a gente gostaria de fazer? Sentimentos? Que às vezes a nossa vontade humana é vingança, a nossa vontade humana às vezes é dar o troco, né? A gente fica chateado com uma situação, enfim, a gente se entristece com uma pessoa, com outra, e tudo isso, vira e mexe, nós temos que aniquilar a nós mesmos. A minha vontade não está amarrada, eu não vou fazer isso. A palavra do meu Deus diz diferente. Você está aniquilando a você mesmo. Você está matando a tua carne. Você está levando a sua carne à sujeição à palavra. Dizendo a ela: você não vai me dominar, você não vai me escravizar, você já me perdeu, eu estou morto para o pecado. É isso que você está dizendo com essa atitude de obediência à palavra. Então Jesus fez isso e aniquilou a si mesmo. Tomando a forma de servo, ele se colocou como servo de Deus, para obedecer e fazer a vontade dele, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens, tornou-se semelhante aos homens por obediência ao Pai. Verso 8, e achado na forma de homem, o que mais ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então se submeteu ao pior tipo de morte que ele poderia se submeter naquele tempo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, o exaltou de uma forma tremenda e deu a ele um nome sobre todo nome. 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso foi o que Jesus fez. Aniquilou-se, se submeteu, obedeceu. Na verdade, irmãos, ele conquistou esse nome maravilhoso que ele recebeu. Não foi por acaso. Foi porque ele se submete e obedece ao Pai completamente. Voltando à nossa lição.
quando obedecemos a Deus, também vencemos a quem? A Satanás. É verdade. Quando você obedece a Deus, você vence o diabo. Obedecer a Deus é guardar e praticar o quê? Os seus mandamentos. Não adianta dizer que eu tenho um mandamento. Ok, maravilha. Eu conheço o que a Bíblia diz, eu tenho o texto no coração, lembro dessa palavra. E agora? Agora eu preciso praticá-la, né? Eu preciso colocá-la em prática. Isso, na prática, no dia a dia, eu vou precisar exercitar aquilo que eu aprendi na teoria. Senão não adianta de nada. Entrou no ouvido e saiu no outro. E uma das ordenanças que ele nos deu foi orar em nome de Jesus, que tem todo o poder sobre os principados, potestades e demônios. Esse nome que é o nome poderoso. O poderoso nome de Jesus. Jesus desceu ao inferno e tomou do diabo as chaves da morte. Ao terceiro dia, ressuscitou triunfante e recebeu todo o poder. Aonde? No céu e na terra e debaixo da terra. Diante do nome de Jesus, todo principado, potestade e força das trevas tem que se prostrar e dar o grito da derrota. Efésios capítulo 1, versículo 19. Vamos lá? Efésios 1, 19. E qual? A sobreexcelente grandeza. Nós temos que entender, ter um entendimento, ter os nossos olhos espirituais iluminados, para a gente compreender qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. A gente tem que descobrir qual é essa excelente grandeza do poder de Deus que está sobre nós. Nós aqui é a igreja de Cristo. Os que cremos, nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos entender o que o texto está dizendo para mim e para você. Está dizendo que nós, como povo de Deus, somos o corpo de Cristo. E que tudo foi sujeito aos pés do corpo de Cristo. Todas as coisas estão sujeitas aos pés do povo que crê em Jesus. O mesmo poder que foi lá no inferno e ressuscitou Jesus dentre os mortos, é este poder que agora opera nos filhos de Deus, naqueles que creem. Esta autoridade foi dada àqueles que creem em Jesus. Este poder está disponível para entrar em ação no momento em que nós orarmos em nome de Jesus. Amém? Voltando para a lição. Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça e nós somos seu corpo. Por isso, vemos nele autoridade e poder para desfazer todas as obras do diabo. Assim aconteceu com os 70 discípulos de Cristo, que foram enviados de 2 em 2 para curar os enfermos e expulsar os demônios. Eu não vou ler para não se estender muito, mas lá em Lucas 10 ele vai explicar que eles foram de 2 em 2 e expulsaram demônios, curaram enfermos, e quando voltaram, voltaram felizes, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem quando falamos em teu nome. E Jesus falou: eu vi Satanás cair como um raio. Quer dizer, eu presenciei, eu vi na hora que vocês oravam em meu nome, o demônio desmontando, caindo. E é isso que acontece, pessoal. Na hora que você ora em nome de Jesus, aquele demônio está prendendo teu filho, tua filha, teu marido, teu irmão, teu pai, seja quem for. Aquele demônio está oprimindo essa pessoa. Na hora que você ora em nome de Jesus, ele cai.
Ele estava lá segurando o teu familiar, ele cai e fica lá estrebuchando no chão. Aquele demônio perde a força. Você não sabe o poder e a autoridade que você, em nome de Jesus, tem. Para poder desmanchar essa obra do mal e mandar esse mal embora. A hora que você assume isso e crê no que você está fazendo. O grande problema de muita gente não é orar. Eles oram. Mas o que falta para muitas pessoas é crer na oração que fazem. Essa tem sido a grande dificuldade da maioria das pessoas. Crer na oração que fez. A pessoa ora, repreende o mal, fala em nome de Jesus, faz tudo direitinho. Mas a hora que ela termina de orar, ela tem que crer que a obra está feita, independente do que os olhos dela enxergam. Pode ser que os olhos ainda continuam vendo a situação crítica, mas ela precisa crer, está feita a obra. Eu já determinei, está quebrado esse poder do diabo e esse demônio perdeu a batalha. Essa pessoa tem que assumir a sua vitória, senão não funciona. Tem coisas que você ora, são mais fáceis de ser conquistadas. A vitória vem mais facilmente. Tem outras que se você não ficar firme, você não vê o milagre não. Você lembra quando Jesus, lá em Marcos 11, relata a Bíblia que ele amaldiçoou a figueira? Lembra? Jesus amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Na hora, ela continuava intacta. Nada mudou. Aparentemente, nada tinha mudado. Mas já tinha mudado. Só que não a olhos naturais. Não a olho nu. A olho nu. Os troncos continuavam na mesma coloração, as folhas da mesma forma, o caule, o tronco, raízes, tudo parecia que estava tudo igual. Mas não estava. Jesus, sabendo o que havia feito, e o que no mundo espiritual ali aconteceu, ele virou as costas e foi embora. Para os discípulos, olha, primeiro fracasso de Jesus. Nós nunca vimos Jesus fazer uma oração e não ser atendido. Primeira vez que ele não foi atendido. Olha, nada aconteceu. Jesus falhou na oração. Jesus fracassou. Qualquer um que olhasse para aquela cena diria isso. Jesus virou as costas e foi embora. Os discípulos podem talvez ter pensado que a oração de Jesus não surtiu efeito. No dia seguinte, quando voltam por aquele mesmo caminho, e vem aquela árvore, os discípulos ficam tão assim abismados, tão assim assustados com o que viram, que eles disseram, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou da raiz as folhas. Não foi por acaso que Jesus conduziu-os de volta pelo mesmo caminho. Jesus queria dar uma lição para eles. Porque às vezes a oração não tem resposta imediata aos seus olhos. Às vezes aos seus olhos nada aconteceu. Parece que não surtiu efeito. Mas surtiu. Por quê? Porque você orou em nome de Jesus. Porque esse nome tem todo. Porque os principados e potestades e forças espirituais da maldade são obrigados a se submeter a este nome. Aconteceu. Está feito. Só que quando você não crê nisso, você desfaz a obra que você começou a fazer. Na tua dúvida, o demônio rouba a bênção. Na incredulidade, o milagre não pode se manifestar. A pessoa fez tudo direitinho, orou e retrocedeu, perdeu. Quantas vezes você já me viu aqui fazendo a oração e parece que naquela reunião não vai acontecer milagre nenhum? Quem já viu isso? E depois?
vai aparecendo milagre para todo lado. Se você não crê e não persevera naquela oração, não acontece mesmo. Uma vez o missionário Soares falou que foi logo no início, quando Deus o ensinou a fazer esse tipo de oração. Ele deu a palavra, aquela palavra inspirada, fez a oração, terminou a oração, ele perguntou: quem foi curado? Ninguém levantou a mão. Aí ele disse: então, quando você recebeu o milagre, você dá o testemunho. Pode sentar. Ele disse que na hora Deus falou no coração dele: você não crê em mim. Ele disse que na hora ele levou um susto com aquela voz que falou dentro dele: você não crê em mim. Se você cresce em mim, você iria me esperar fazer os milagres. Ele falou: pessoal, fique de pé, todo mundo de novo. Começa a fazer agora. Você não podia abaixar? Abaixa. Vai. E tem gente que é tímida, não faz, enrola. Você quase tem que ir lá e fazer o camarada fazer na marra. Que a pessoa não faz. Mexe a perna. Aí a pessoa fica assim. Mexe, levanta a perna, faz um movimento. A pessoa está lá. Não acreditando no que está fazendo. Não acreditando na oração que fez. Até que você convence a pessoa começa, ela, ué, eu fui curada mesmo? Abaixa. E a pessoa não abaixa. Levanta o braço, a pessoa não levanta. Mexe o pescoço, a pessoa não mexe. Aperta. Não, apertar para quê? Vai doer. Não acredita no que está fazendo. Se você não crê, nada acontece. Mas se você crê, você vê a glória de Deus. Então, às vezes a gente se depara com uma situação que parece que não vai acontecer nada. É uma pressão do diabo para dizer: está vendo? A sua oração não adianta, teu filho não muda, teu marido não tem jeito, teu casamento está acabado mesmo. Não, você está vendo? Não adianta, ele não quer mais saber de você, ele quer amante agora. Ó, não tem mais solução não, você viu? Não, você viu como é que ele bebeu? Parece que bebeu até mais, piorou. É o diabo tentando te convencer a não acreditar nas orações que você está fazendo. E se você ora e não crê, meu querido, às vezes o efeito é até pior do que se você não tivesse orado. Por que motivo? Não para a pessoa, mas para você. Porque você vai gerando dentro de você, vai ficando meio cascudo, com uma incredulidade. Isso vai fazendo mal para você. Para a pessoa que você não creu, não adiantou nada, continuou tudo a mesma. Mas para você fez mal, porque você orou e não acreditou. Aí você não crê, você não tem a experiência de ver o milagre, você não tem a experiência de ver a glória de Deus. Você vai ficando até meio cascudo, às vezes meio incrédulo. Tem gente que tem coisas na vida que ele já nem ora mais. No início da caminhada orava, agora já nem ora mais. Já ficou meio cascudo ali, incrédulo. Já começou a ficar meio incrédulo naquilo. Então já está acostumado, aceitando o problema. É assim mesmo, é a vida, é a idade. É fazer o quê? O que eu vou fazer? Não tem solução, não tem jeito. Então a gente vai se tornando incrédulo. Sabe, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente fica assim, boquiaberto, com tanta coisa linda. Você vê Jesus chamando Tabita, como eu li ontem lá no texto de Atos dos Apóstolos. Morta. Ele chama Tabita e chamou-a. E ela levantou morta, ressuscitou. E Jesus devolveu a Tabita para sua mãe. O que Deus não pode fazer? Isso foi o Pedro usado por Deus para mandar a Tabita levantar. O Enéas, da mesma forma, 8 anos paralítico. Levantou e saiu andando. O que Deus não pode fazer, pessoal? Quem é a pessoa que Deus não pode transformar? Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja violento, mandava matar, prendia, arrastava as pessoas pela rua. Olha, eu fico imaginando as pessoas sendo arrastadas pelas ruas.
aquelas ruas daquele tempo, tudo cheio de pedra, de terra, enfim, de coisa, e arrastando as pessoas pela rua, machucando elas toda ralada, toda ferida, toda machucada, jogava dentro da cadeia como se fosse um bicho lá, pior que um animal. Tratava as pessoas. E esse homem se tornou o maior pregador do mundo. Deus não pode se revelar a esse perdido? Deus não pode salvar um ente querido nosso? Que história é essa? Então a gente não acredita no Evangelho. Então nós não cremos no Evangelho. Às vezes dizemos que cremos, mas somos mais incrédulos do que muita coisa que a gente imagina. A gente chama os outros lá na rua de incrédulo, mas às vezes os incrédulos somos nós. Porque já vimos, já provamos, já vivenciamos coisas que eles lá fora não viveram ainda. Então, se tem alguém que tem a obrigação de crer, esse alguém somos nós. Porque eles lá fora não conhecem nada. Não sabem o que o Evangelho diz. Desconhecem o poder de Deus. Agora, nós, se conhecemos e não cremos, somos mais incrédulos do que aqueles lá de fora. Acordemos. Despertemos. Continuando a lição. Muitos filhos de Deus não entendem que enquanto estiverem aqui na terra, Satanás e seus demônios tentarão roubá-los, matá-los e destruí-los. Pois as obras das trevas são essas. Quando um ataque maligno vem contra nós, seja em qual área for, não devemos ficar desanimados, nem duvidosos quanto à fidelidade de Deus. Não, jamais, Deus é fiel sempre. Como se Ele não quisesse nos proteger. Para entender melhor, vamos usar o exemplo da polícia. O comando da polícia o recebe, o treina para a função, dá a ele colete à prova de balas e armamento. Depois o envia para combater o crime em duplas. Se ele não usar a arma e não colocar em prática tudo o que aprendeu, não pode culpar o comando caso seja atingido. Da mesma forma, cabe a nós, e não a Deus, expulsar esses espíritos malignos toda vez que percebemos sua ação em nossas vidas, família, bairro ou cidade. E qual é a nossa arma? A oração da fé em nome de Jesus. Com base no quê? Com base na palavra de Deus. Cristo já deu autoridade a todos os que se aliançaram e se tornaram um com Ele. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e ele não lhe causará dano algum. Lá em Marcos 16, verso 15 em diante. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Leia lá depois, está escrito isso tudo aí em Marcos 16. Temos a certeza de que temos a vitória, pois Cristo Jesus já venceu a Satanás na cruz do Calvário. Depois que entregamos nossas vidas para Deus e permanecemos firmes na fé, o diabo não tem como agir em nós. Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e maligno não lhe toca.